Cada dia mais maduros no Senhor. Nosso ministério está amadurecendo, não é verdade? Nossos ministros, nossos amados, para a glória de Deus, trabalho sempre com consciência, com amor, com dedicação. Nossos internautas recebam nosso carinho, nosso abraço, nosso amor. Nós estamos aqui na rua General Roca 340, Tijuca, próximos à Praça Sans Pena. Nosso culto presencial sempre aos domingos pela manhã. Chegamos ao momento mais importante de uma celebração. Se o culto tivesse muitos testemunhos, 1 hora para louvor, 2 para oração e não tivesse palavra, estaria incompleto. Errais por não conhecer as Escrituras. A palavra precisa sempre ter local central para a pregação, a evangelização, a instrução da igreja, para uma adoração a Deus como Deus quer ser adorado. Porque nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Amado, até os santos do demônio sabem que eles não aceitam qualquer coisa. Não é verdade? Tem que ter lá todas as suas regras. Por que é que nós vamos dar a Deus pior? Ele usou os profetas no profetismo para dizer: estou cansado das vossas solenidades, estou cansado das vossas reuniões. Por que Deus disse aquilo pelos profetas? Porque a vida era uma e a reunião solene era outra. Amado, culto sem conexão com a vida é entretenimento espiritual. Deus sequer recebe. Então nós precisamos estar em linha para que Deus seja adorado do jeito que Ele quer ser adorado. Então vamos abrir a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos deixar que a Bíblia fale, a Bíblia edifique e a Bíblia trabalhe, o Espírito Santo trabalhe pela sua palavra em nossos corações. Estamos numa série sobre a divindade de Jesus e hoje vamos falar sobre obras de Deus. João capítulo 14, versículos 6 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Que esta palavra enriqueça e abençoe tremendamente a tua vida e a minha vida também. Vamos orar a Deus. Senhor amado e bendito, Paizinho querido e amado, obrigado por esta oportunidade que o Senhor concede de abrir a sua palavra, de ser ministro do Evangelho, pregador das Sagradas Escrituras. Não há privilégio maior neste mundo, ó Pai, para nós, como filhos de Deus, do que poder testemunhar o Teu nome, poder testemunhar as Tuas obras, poder testemunhar características de Cristo, pois Cristo em nós é a esperança da glória. Assim sendo, ó Pai, queremos estar nutridos, alimentados, fortalecidos e bem instruídos acerca da doutrina bíblica, da Tua santa palavra, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, ao redor de todo o vento de doutrina, mas tenhamos
uma firme e sólida confissão bíblica, uma vida sobre a palavra. Ensina-nos, Pai, em dias tão obscuros, em dias tão frios, tão distantes, tão heréticos quanto os nossos, ó Pai. Ensina-nos a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam polidos, atentos, abertos, para discernir a Tua palavra, para que possamos permitir que a palavra fale por si mesma, Pai, levando o Teu povo a cultuá-lo, a adorá-lo, não somente em espírito, mas também em verdade. Queremos aprender acerca deste tema, Pai, que por mais de 400 anos foi discutido pela igreja. Foram diversos concílios, diversas reuniões para tratar acerca da cristologia, a pessoa de Cristo, as naturezas de Cristo. Não é um assunto fácil. Não podemos, como seres humanos limitados, querer colocar-te dentro da nossa caixinha e dizer: Deus é apenas isso, porque Tu és muito mais, Senhor. A Tua glória transborda sobre todas as coisas. Entretanto, estamos certos de que o conhecimento bíblico que Tu nos deste e aquilo que Tu nos permites conhecer de Ti é suficiente para que tenhamos salvação e vida com Cristo. Portanto, Pai, usa o pregador, instrua o Teu povo, fale pelos meus lábios. Esse é o meu pedido e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, amada bispa. Minha amada família espiritual, povo amado de Deus, ovelhinhas de Jesus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este é um dos temas de maior importância das bases da fé cristã. Saber sobre Cristo Jesus, as suas naturezas, a sua pessoa, as suas obras, quem é, o desenvolvimento da obra de Cristo. Este é base fundamental para a confissão sadia de uma vida em Cristo Jesus. É por falta desse conhecimento que muita idolatria de personalidades acontece no meio gospel. É por falta deste conhecimento que muitas pessoas perecem em caminhos estranhos e escusos que nada tem a ver com a pessoa de Cristo Jesus. Muitos se deixam afastar da pureza, da simplicidade, do mesmo sentir de Cristo Jesus, porque não o conhecem verdadeiramente. Se valem de uma denominação, de um nome, rótulo evangélico, entram num trabalho que tem sido desenvolvido há 150 anos no Brasil, e entram no meio e aí deturpam tudo, e aí é sal, é óleo, é rosa, é fronha, é vassoura, se valendo de um meio cristão que foi arduamente trabalhado no país, e hoje temos muitas heresias em nosso meio. E nós precisamos de reconhecer isso, porque o juízo de Deus começa pela sua casa. Então precisamos de colocar a nossa casa em ordem. Precisamos de trabalhar no conteúdo da nossa fé. Porque se nós não sabemos a nossa raiz e de onde estamos vindo e os pressupostos da fé cristã, como é que nós podemos nos denominar cristãos? Se eu não conheço os pressupostos, as doutrinas as bíblicas, as bases da fé, como é que eu me denomino um cristão? Cristão da onde? Quando Pedro disse que nós temos que ter na ponta da língua a resposta a respeito da razão da esperança que há em nós. Então, ao abrir da nossa boca, precisamos ser identificados como servos de Cristo, ovelhas do Senhor. Assim como Pedro foi identificado. Você se lembra? Quando Cristo estava ainda sendo julgado pelo sinédrio judaico, antes de ser levado ao pretório romano, Pedro teve oportunidade ali de confessar o nome de Cristo, mas como o próprio Cristo já havia falado, ele negou. Mas como é que foi identificado?
Olha ele sim, olha como ele fala igual o Galileu. Não, não sou eu não. Então, amados, precisamos ser identificados através de uma vida com Deus, através do conhecimento de Deus. Então, tenho falado diversas vezes que o conhecimento de Deus se dá através da informação, através da leitura bíblica, através da revelação que Deus nos concede. Essa é uma das pernas do conhecimento de Deus. Quando Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então essa é uma das pernas do conhecimento. E a outra perna de conhecimento é a nível relacional. Quanto mais próximos somos de uma pessoa, mais conhecimento temos dela. Meus colegas de turma do ginásio conhecem-me de uma forma. Os colegas da faculdade me conhecem de outra. Os primos de uma forma. Os irmãos de outra. Meus familiares me conhecem mais intimamente. Então esses níveis de conhecimento precisamos determinar para que possamos vivenciar, pregar e declarar e testemunhar a vida, a obra, a divindade e a pessoa de Cristo. Então, quero lhes dizer que o próprio Cristo Jesus, no seu ensino, na comunicação da informação, da instrução, na pregação evangelística, enfatizava a sua própria identidade. Ele mostrava os atributos que tinha, os atributos de Deus. Por exemplo, estudamos domingo, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E esse testemunho que Cristo dava era verdadeiro, porque ele sabia de onde vinha e ele conhecia o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, este eu sou, são os atributos de Deus. A divindade de Cristo, os atributos de Deus. Ou seja, Jesus é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Era isso que João estava dizendo. As nossas plenárias da igreja estão nesses dias voltados para João. E o apóstolo João, em toda a sua carta, de forma macro, ele tem um objetivo. O objetivo único de João é dizer que Cristo é Deus. Todos os sinais, tudo que Jesus fez, os 7 milagres selecionados, os atributos, a pessoa, João estava dizendo: gente, só quem pode fazer isso que Jesus faz é Deus, mais ninguém. Então, na última semana aprendemos sobre os atributos que acabei de dizer, quando Jesus declarou a respeito de si mesmo: eu sou. E então ele ensinou, na implantação do reino de Deus, que Cristo Jesus, ele é o rei. Jesus é o rei que veio para desfazer as obras de Satanás. Através da obra de Jesus, o Rei dos Reis, ele veio desfazer as obras de Satanás. Por isso Jesus precisou ser tentado no deserto como homem e em todas as coisas venceu. Jesus foi tentado em todas as coisas e em todas as coisas venceu. E logo que depois Jesus saiu do deserto, depois de 40 dias enfrentando as tentações e as lutas no interior da Judéia, logo depois desse evento, Jesus curou enfermos, libertou endemoniados, entrou na casa das pessoas, ressuscitou mortos. Depois daquele deserto, saído vencedor do deserto, Jesus começou a desfazer todas as obras de Satanás. Então Jesus estava mostrando, porque como é que os judeus, naquele fato, disseram: você expulsa o demônio pelos maiorais do demônio, o Belzebu. O que era uma heresia, uma acusação. Então, se aquilo é uma heresia, qual é a verdade? A verdade é que Jesus disse: se eu expulso os demônios
pelo Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Então Paulo, nas palavras de Paulo, ele disse que por intermédio de Adão nós fomos mortos. Através do primeiro Adão nós morremos, mas através do segundo Adão reinamos em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, como é que Cristo poderia expulsar demônio, amarrar o valente e fazer todas as suas obras, desfazendo as obras de Satanás, se ele não fosse o rei deste reino anunciado? Então, Jesus ensinou, e no seu ensino, apesar de lidar com muitos tópicos, céu, inferno, as parábolas do semeador, da candeia, da vinha, Jesus abordou sobre todos os aspectos, mas a pergunta aos discípulos foi a pergunta principal deste ensino, quando ele disse: quem dizeis que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Então houve lá um censo, uma pergunta, João, Elias. Jesus disse: e vocês estão dizendo quem é? Quem é que eu sou? Então Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Messias. E Jesus lhe disse: olha, bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram, mas meu Pai que te revelou. E eu também lhe digo que sobre esta pedra, Jesus, edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava dizendo que uma boa cristologia, o conhecimento dele, é a rocha que mantém a igreja de pé. Amados, se você der um peteleco numa carta de baralho, num castelo de baralho, dá um peteleco, cai tudo. Se você não entende a pessoa e a obra de Cristo Jesus, não sobra nada. Nós poderíamos falar de cosmogonia, cosmologia. Vamos identificar a diferença de Gênesis 1 e Gênesis 2. A criação e a descrição. Criou o sol, mas como que havia luz antes do sol? Era a luz de Deus, e as plantas, e a fotossíntese. Lindo, maravilhoso. Vamos aprender a cosmogonia, a cosmologia. Não adiantaria nada se você não souber que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Porque sem Ele nada existiria. Ele é o fundamento de todas as coisas. Então veja que em João 8, versículo 51, diz assim a palavra: em verdade, aqui é um hebraísmo. Quando Jesus falava em verdade, ele estava reforçando, é uma característica da língua hebraica, está dizendo: olha, isso é verdade verdadeira. Estou falando é verdade. 8:51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas morreram, e tu dizes: se alguém guardar as minhas palavras, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também dos profetas que morreram? Quem, pois, te faz ser? Amado, imagina, você é um judeu, guarda a lei, guarda Moisés, guarda tudo aquilo, todas aquelas obras maravilhosas, histórias tremendas do Deus que abriu o mar vermelho, e você está ali, um mestre da lei, e um homem coloca-se diante de você e diz: olha, isso aí tudo, olha, todo mundo morreu e ficou lá no túmulo, mas se você guardar a minha palavra, você não vai morrer eternamente, você vai ter a vida eterna. Você imagina lá o sangue fervendo daqueles judeus contra aquelas palavras de Cristo, o sangue da religião. E aí Jesus diz, versículo 54, respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai,
o qual dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você se lembra quando Moisés disse: Senhor, quem eu digo que tu és para Faraó? Qual é o teu nome? Eu vou lá, o teu povo está lá escravo, dá dinheiro para Faraó, ele é o amado de Pitá, ele é o teu sol. Aí eu vou lá e digo: liberta aí a tua fonte de renda. Ele vai arrancar minha cabeça: quem eu digo que tu és? Olha, diga a Faraó que o eu sou te enviou. Aí agora vem Jesus, de pele, carne e osso, diante dos judeus e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, amados, na construção teológica bíblica, os textos sagrados enfatizam a deidade de Cristo, demonstrando que Jesus é plena e completamente Deus. Jesus não foi criado por Deus. Diziam os ários e diz a seita dos testemunhas de Jeová: Jesus foi a primeira criatura de Deus. Se Jesus fosse criatura, ele não poderia ser o Criador. Jesus não foi a primeira criatura, ele é Deus de Deus, gerado e não criado. Eu e o Pai somos um. Isso é o que determinou o concílio, isso é o que determina a Bíblia Sagrada. Então vamos ver a construção teológica. Não precisa abrir os textos, que são muitos, eu vou apenas citar alguns. De tantos que existem, eu separei alguns. Quando diz, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. E o verbo que estava com Deus era Deus. E o verbo que era Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você imagina que o verbo que era Deus se fez carne? Amado, Jesus era o verbo vivo, amado. Era a palavra viva. Quando a palavra de Jesus alcança um coração morto, esse coração ganha vida. Quando a palavra do verbo vivo alcança alguém, como diz o original, Icabod, alguém que está distante da glória de Deus, esta palavra aproxima novamente as alianças, arranca as escamas do coração, porque só Jesus pode curar, libertar e salvar, amado. Só Ele. O pregador prega, fala, tenta estudar alguma coisa e comunicar alguma coisa. Se não for Jesus a abrir o coração, a sua palavra não terá vida. Só Ele pode mostrar a sua glória. Diga glória a Deus. Esta passagem está em João 1. Outra passagem em João 20, quando Tomé estava cheio de dúvida. Disse: eu não acredito que ele... Jesus, como é que pode? Ele morreu, eu vi. Como é que pode Jesus estar vivo de novo? Então respondeu lá em João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, depois que Jesus veio e tocou e disse: toca aqui, toca para você ver que sou eu mesmo. Então respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Adonai. Como é que ele disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu? E Cristo não repreendeu se ele não fosse Deus. Não. Você se lembra quando João quis adorar um anjo? E o anjo disse: não faça isso, sou teu conservo. Adora a Deus.
Aí vem agora Tomé e diz, o adorando, e diz, Senhor meu e Deus meu. Se ele não fosse Deus, o verbo que se fez carne, ele não teria que ter repreendido Tomé? Depois, em Romanos 9,5, diz Paulo assim, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amado, Jesus Cristo é o Deus bendito para todo sempre, amado. Oh, glória a Deus por isso. Depois em Tito 2 diz Paulo assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Então, amado, diga assim comigo, Jesus é o meu grande Deus e único Salvador. Amado, se Jesus não fosse o grande Deus, ele não poderia o seu sacrifício ser infinito. O seu sacrifício não poderia salvar a todos nós. Se o sangue de Jesus fosse um sangue contaminado, se ele não fosse divino, se não fosse o verbo que se fez carne, o seu sacrifício não poderia salvar a todos que nele creem. Mas quando João Batista veio preparando o caminho, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda mais um texto em 2 Pedro, quando diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Meu amado, que este Deus Salvador Jesus Cristo, a sua justiça e graça transborde sobre a tua vida nesta manhã e você possa ter a convicção plena que você não tem três deuses, mas que essas três personalidades são um só. A matemática não entende, a nossa mente limitada não entende. Não queira colocar Deus dentro de uma caixinha, é assim, amado. Uns dizem trindade, outros chamam de triunidade. A questão que você deve saber é, Jesus é Deus, Deus é Jesus, o Espírito Santo é Deus, Ele é um só. Você não tem três deuses, você não é politeísta, você é monoteísta. São três pessoas em um. Três em um. Então a nossa mente não consegue alcançar. Poderíamos tentar aqui ilustrar de algumas maneiras, mas as nossas ilustrações são limitadas. Quando alguém diz assim, Anderson Nogueira, quem é o Anderson Nogueira? Ah, é aquele gordinho bonitinho que prega os domingos na igreja. Sim, você está vendo o corpo gordinho do Anderson Nogueira. E a alma do Anderson Nogueira? E o espírito? Nós somos tricótomos, nós somos três em um. Não é verdade? Então, mas quando você me vê, você não vê uma alma ambulante, uma alma penada para lá para cá. Você não vê um espírito, você me vê a mim. Então disse Jesus a Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, ao retratar a divindade de Jesus, as Escrituras Sagradas mostram que Jesus realiza as mesmas obras de Deus. Nós estamos aqui fazendo este grande preâmbulo, lembrando os atributos e palavras de Cristo, a construção teológica bíblica, porque a Bíblia explica a própria Bíblia a respeito da divindade de Cristo Jesus. E agora é importante mergulhar nas águas profundas das obras de Deus, que Jesus realiza as mesmas obras de Deus. Então, dentro de todos os milagres que Jesus operou, o livro de João separa 7. Então vamos lembrar aqui, por exemplo, água em vinho, andando sobre o mar, a multiplicação de pães e peixes. Esses milagres nos mostram o que, amado? Quem, senão o próprio Deus, poderia manipular a natureza, suspender as leis naturais, senão Ele próprio que criou?
Como é que ele poderia transformar água em vinho, andar sobre as águas do mar, multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão? O que que João está dizendo? Senão o próprio Deus poderia suspender as leis da criação e realizar esses milagres. Senão o Criador. Então João estava dizendo, olha, aquele que está fazendo isto é o próprio Deus. Aquele que está realizando estas obras é o próprio Deus. Então, depois João relata a cura à distância, o paralítico de Betesda, o abrir dos olhos de um cego de nascença. O que a igreja aprende com esses relatos de João? Amado, só Jesus tem poder sobre a miséria humana. Nós podemos buscar soluções em diversos caminhos, mas quem é o Supremo Tribunal, o Supremo que é a resposta para a miséria humana, aquele que pode curar, aquele que pode abrir os olhos, aquele que pode resgatar uma pessoa da derrota, da vida doente, da humanidade adoecida pelo pecado. Só Ele que é a solução para a miséria da humanidade, amados. Então, a esperança nossa está em quem, amado? Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Olha aqui 2 passagens bíblicas em 1 João capítulo 5. Olha aí o apóstolo João. 1 João 5:20. Ele diz assim, 19 e 20. Vamos ao 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. O pecado é a miséria. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, diga um glória a Deus forte aí, amado. Quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna que te livra de andar no pecado do mundo que jaz no maligno? Jesus Cristo, amado. É Ele que liberta o homem das suas escravidões. É Ele que liberta o homem das suas próprias cadeias. O homem por si só forja as suas próprias correntes. O homem por si só deturpa os seus caminhos, porque os seus pés se apressam a derramar sangue. Mas quando Jesus, o verdadeiro Deus, se põe no caminho desta pessoa, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele livra, Ele muda a rota dessas pessoas, assim como Ele mudou a rota dos discípulos de Emaús. Quando Jesus havia morrido, já era o 3º dia, e Jerusalém era o centro de todas as coisas. Deixar Jerusalém naquela questão, naquele momento, era a mesma coisa que deixar a igreja, se desviar da igreja, se desviar dos caminhos do Senhor. Então aqueles discípulos saíram de Jerusalém para Emaús. Eles estavam fugindo dos planos de Deus. Eles estavam fugindo do que Deus tinha separado para eles. Eles estavam fugindo das obras de Jesus. E diz que Jesus se colocou no caminho deles, mas os seus olhos ainda estavam impedidos de reconhecer. E Jesus fez a explanação das escrituras de Moisés, perpassando os profetas, os salmos e tudo aquilo que estava escrito a respeito dele nas escrituras. E os discípulos disseram, quando ele nos falava, o nosso coração não ardia. Olha, o coração daqueles homens começou a arder, amado. O fogo do Espírito Santo começou a fomegar naqueles corações. Aqueles homens que estavam inanimados, fugitivos, incrédulos, desanimados, desistidos de tudo, abriram mão da vida, abriram mão dos sonhos, abriram mão dos projetos, tudo que estava preparado para as suas vidas. Estavam fugindo. E Jesus disse, vocês não vão fugir mais de nada. Vocês não vão fugir mais de nada. Porque era necessário que eu fosse entregue aos tosquiadores, mas ao 3º dia ressuscitaria.
E diz que no partir do pão os olhos daqueles homens se abriram e Jesus sumiu da presença deles. E quando os olhos deles se abriram, giro de 180 graus, voltaram para Jerusalém. Amado, quando alguém tem uma experiência com Cristo verdadeiro, o Deus verdadeiro, só Ele pode mudar a vida. Esta vida é transformada, amado. Enquanto você buscar solução em outros deuses, em outros nomes, enquanto você buscar solução nos túmulos da vida, você vai ouvir a mesma voz daquele anjo, as Marias, quando foram ao túmulo cuidar do corpo de Jesus. Os anjos disseram: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Então, amado, Jesus é a esperança. Jesus pode tratar, cuidar da miséria humana, libertar e salvar. Em Colossenses 1, versículo 24, a palavra diz que agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você veja que alguém que sofre com o conhecimento de Cristo é um sofrimento diferente. Ele não está debaixo de miséria. Veja o que Paulo continua dizendo: e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério que estava oculto? Cristo em vós é a esperança da glória. Oh, glória a Deus. Homens e mulheres de Deus, se vocês colocam a vossa esperança num belo corpo físico, a lei da gravidade vai acabar com as vossas esperanças. Não é verdade? Se vocês colocam as vossas esperanças no dinheiro, no crédito, na aposentadoria, amados, são esperanças falíveis, inconstantes, instáveis. Mas se você coloca a sua esperança em Cristo Jesus, para toda a eternidade a tua vida está sólida, está ancorada. Ele é a esperança da glória. Depois, relatando as obras de Cristo Jesus, as mesmas obras de Deus, chegamos ao capítulo 11 de João, a ressurreição de Lázaro. Talvez seja o coração pulsante daquele livro. E a pergunta logo que se dá é a pergunta de todos nós. É a nossa dificuldade. Se Jesus é Deus, e se Deus é bom, como é que eu posso conjugar o meu sofrimento com a bondade deste Deus, que inclusive se fez homem? Ou seja, por que Jesus deixou para chegar apenas no 4º dia, quando Lázaro já estava morto? Porque quando os mensageiros saíram de Betânia para avisar Jesus, um dia de viagem, aí chegou lá: Jesus, aquele a quem amas está doente. E Jesus disse para ele: olha, esta doença não é para a morte. Aí depois o cara voltou lá e avisou. E quando avisou, olha, Jesus disse que essa doença não é para a morte. Lázaro já estava morto. Aí você imagina a confusão do ser humano. Mas Jesus, soberano, conhecedor, Deus, ele disse que não era para a morte, mas Lázaro já está morto. Jesus demorou demais para me socorrer. Jesus ainda permaneceu, depois de um dia de viagem do mensageiro, permaneceu mais 2 dias onde estava, e mais um dia de viagem para Jesus. Ele chegou no 4º dia. Jesus demorou demais para socorrer aquele homem. E a nossa pergunta, a nossa difícil conjugação é essa: como é que Deus me ama e eu tenho Jesus e estou sofrendo? Por que Jesus está demorando para me socorrer? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus sempre tem um plano e o seu plano é perfeito. Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero lhe dizer, em terceiro lugar, que Deus é soberano, descansa no Senhor,
Deus vai fazer o melhor na tua vida, amado. Ele é que tem as respostas, o controle, Ele é que é soberano. No contexto bíblico, havia uma crença rabínica que um homem piedoso poderia fazer uma oração a Deus até o terceiro dia. Morreu alguém, chama lá fulaninho tal, homem piedoso. Chama lá o irmão Marcos Kleber, irmão piedoso da igreja Cristo Vive Missão. Ele vai orar e Deus poderá atender a oração dele, é um homem piedoso. Mas só até o terceiro dia, mano. Se chegar no quarto, perdeu. Essa era uma crença que envolvia o coração de todos aqueles que lá estavam. Então, quando Jesus chegou no quarto dia, todo mundo falou: agora já não dá mais. Agora só quem é que pode ressuscitar ele? Só Deus. Só Deus pode ressuscitar. Então, quando Jesus se coloca diante daquele túmulo e diz: Lázaro, chega aí. E aquele homem sai de lá, amado. Antes disso, Marta ainda disse: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, Senhor. Você sabe que nós, na nossa incredulidade, na nossa incapacidade e insuficiência, ainda pensamos que pode haver algum impossível para Deus. Ainda pensamos que há alguma área da vida que é melhor não mexer, é melhor não tocar. Não, Deus, não mexe, deixa quieto isso daqui, Deus. Deixa isso aqui, que já é de 4 dias, já está cheirando mal. Mas a voz de Deus é capaz de ressuscitar um morto de 4 dias, amado. Lázaro, vem para fora. E diz que aquele homem saiu lá todo atado, igual uma múmia. E aí Jesus disse aos seus discípulos: desatai e deixai eu ir. As vestes mortuárias já não combinam com a vida que eu lhe dei. As vestes da morte já não combinam com a vida. Amado, que nós nos façamos de todas as vestes mortuárias que envolvem a nossa vida, do medo, da incredulidade, da insuficiência, da falta de coragem de confiar em Deus. Que nós tiremos da nossa vida estas vestes mortuárias do mundo e que tenhamos coragem de dizer: Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito no poder do teu nome, eu acredito na glória de Deus sobre a minha vida. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Então, amada igreja, no epílogo do seu ministério, Jesus prova que Ele é Deus, ressuscitando Lázaro ao 4º dia. Eu quero ler uma passagem importante de João 11, 20, para fundamentar um pensamento. Em João 11, 20 a 25, diz assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Declarou-lhes, pois, Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, disse Jesus. Amado, Jesus é a provisão para a vida e para a eternidade, amado. Jesus é a provisão hoje para a tua vida, amado. Se tu colocas a tua fé na pessoa, na obra e na vida de Jesus, de hoje até a vida eterna, tu terás vida. Então, amada família, povo de Deus, não vamos permanecer nessa oscilação entre fé e lógica, que Marta estava oscilando. Não vamos permanecer oscilando entre o meu tempo e o tempo de Deus,
Olha, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o Senhor poderia ter curado. Mas demorou. Mas olha, lá no último dia eu sei, vai acontecer. Olha o meu tempo lá atrás, lá na frente, mas e o tempo de Deus é hoje. Então não vamos permanecer oscilando quando estamos diante do Deus poderoso. Mesmo quando houver uma aparente demora. Amado, há questões e áreas da minha vida, no meu ministério, que há uma aparente demora. E que quando eu oro, às vezes as lágrimas vêm, eu digo, Deus, como eu queria. Deus, como assim, queria que fosse assim. Agora o tempo, Deus, enquanto estamos vivos. E Deus diz, eu estou no controle. Eu estou fazendo uma obra perfeita. Sou eu quem faz todas as coisas. Então olha o versículo 6, diz assim a palavra. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 14, depois ele diz, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Lázaro morreu. E por causa de vocês eu me alegro que lá não estivesse. Gente, mas Lázaro estava lá sofrendo, estava lá, morreu. E Jesus se alegra por causa daquilo que lá não estivesse. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro seria curado. Mas qual era o propósito maior de Cristo Jesus? Através da ressurreição de Lázaro, os discípulos e todos seriam inundados pela fé. Gente, só Deus poderia ressuscitar aquele homem. Às vezes parece que as questões estão tenebrosas, amado. Mas você sabe que é depois do momento mais escuro da noite é que vem o raiar do sol. E quando nós estamos achando que a coisa perdeu controle, o governo, e parece que Deus está dormindo no barco. Mestre, o Senhor não te importa que nós pereçamos. E na verdade o que nos é dado é a oportunidade de crer, é a oportunidade de mover o mundo espiritual, é a oportunidade de mover a fé, porque o Deus Criador está presente, o Deus que faz está presente, o Deus que tem o controle está presente, o Deus que tem solução para todas as coisas está presente. Então ele diz, não temas, ó pequenino de Jacó. O Deus cujas nas palmas das mãos tem as águas dos mares. Ele está no controle da tua vida. Por que dizes, ó Jacó, que o teu direito passa despercebido ao teu Deus? Por que você fala, Jacó, que parece que está havendo uma injustiça no trono de Deus? Você não sabe, não ouviu que Deus não se cansa, não se fatiga, não se esquadrinha o seu entendimento, que Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Mesmo os jovens podem se cansar e se fatigar, mas os que esperam nele jamais se cansarão e subirão como águia. Aleluia! É a fé, é o exercício da fé. Por isso Jesus disse, por causa de vocês eu me alegro que lá não estivesse, porque eu estou trabalhando na vossa fé. Eu estou trabalhando na vossa vida. Quando você souber quem eu sou, quando você tiver uma real experiência comigo, quando você souber que quem está diante de você é o Deus Criador, tu vais te alegrar, tu não vais desanimar, tu vais ter uma confiança inabalável. Olha, você quando te converteres, você vai fortalecer a teus irmãos. Você lembra que Jesus disse isso para Pedro? Pedro, Satanás quer te peneirar como trigo. Tu, pois, quando te converteres, vais fortalecer teus irmãos. Amado, que esta manhã o conhecimento de Cristo, das suas obras, da sua divindade, da sua plenitude, dos seus atributos, te dê a oportunidade de exercitar a fé, de viver pela fé, de viver pelo que Ele é, pelo que você crê que Ele é, não pelo que Ele faz, porque o que Ele faz
é a consequência. Mas se você crê pelo que Ele é, certamente, amado, você vai viver uma vida fortalecida e poderosa em Cristo Jesus. Então, todos os milagres que Jesus operou tinham uma pedagogia. Todos os milagres que Jesus operou tinham um ensinamento que apontavam para algo espiritual, algo maior, transcendental e eterno, do Deus transcendente que se fez imanente. O Deus eterno que não pode ser contido por nada, que se colocou num corpo humano, habitou entre nós e vimos a sua glória. Queres conhecer Deus? Conheça Jesus. Queres ter Deus? Tenha Jesus. Queres ter a salvação de Deus? Receba Jesus, pois Cristo é Deus. Então eu quero terminar esta mensagem, porque são 11h30 da manhã, dizendo, e vamos continuar este tema na sexta-feira, dizendo, amado, que esta manhã seja a oportunidade de Deus dada para que você exercite a fé, para que no meio desta aparente falta de condições de conjugar o Deus bondoso, Cristo Jesus, com o sofrimento, você possa dizer, eu creio nas obras de Cristo. Ele é soberano, Ele é Deus, Ele está fazendo uma obra perfeita na minha vida. Eu vou continuar acreditando, continuar confiando. Eu vou depositar a minha confiança neste Deus soberano, cujas obras são soberanas, e eu vou viver uma vida equilibrada. Não recebo oscilação de fé. Não recebo mais viver um dia lá em cima, outro lá embaixo. Um dia estou bem, acredito que Deus, Jesus. No outro dia já estou achando que vou para o inferno, que o capeta e que o demônio. Não! Jesus estava dizendo, quando vocês souberem quem eu sou, quando vocês verem o que eu vou fazer, as minhas obras, vocês saberão que só Deus poderia realizar estas obras. Que você saiba esta manhã, amada igreja, que Deus está presente na tua vida. Que em nenhum instante da tua vida você será desamparado. Ele é o teu Deus, Ele te toma pela mão direita, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a sua destra fiel. E Ele é tão fiel e maravilhoso, que sendo infinito, se fez homem. E sendo homem, morreu. E não morreu qualquer morte, morreu a morte de cruz. Mas não ficou no túmulo, porque Ele era Deus. Ressuscitou, e ressuscitando, te dá vida, e vida eternamente. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Sexta-feira continuamos a tratar sobre as obras de Deus, a divindade de Jesus, as obras de Deus. Falando dos outros milagres que não falamos hoje. Tanto faz. Louvado seja Deus. Estenda as suas mãos para o altar da igreja. Vamos nos despedir com a bênção de Deus, a oração. Pai amado, obrigado uma vez mais por esta manhã tão linda, tão preciosa que passamos na tua casa. Obrigado, Deus, pela vida de cada ovelhinha neste lugar. Obrigado pelo retorno da família Socorro Linhares. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes do mês. Obrigado, Pai, pela nossa irmã Eliana, que está de alta em casa. Obrigado pelos outros irmãos, que agora são muitos nomes, mas que nós oramos durante esta semana, que foram estubados, já foram para o quarto, já melhoraram. Graças a Deus, Pai, pela vida de cada um destes. Louvamos, engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Às vezes, embora pareça demorado, a Tua obra é perfeita. E queremos usar este tempo como oportunidade de continuar trabalhando na fé, dando músculos à fé, crescendo em graça e conhecimento, em profundidade espiritual, porque os dias são maus, os dias exigem de nós
posicionamento. Os dias exigem de nós a razão da esperança, que é Cristo Jesus. Que a resposta esteja na ponta da língua. A nossa esperança não pode ser qualquer questão humana, religiosa, terrenal, sabedoria demoníaca, carnal. A nossa esperança está no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. 3 em 1, este é o nosso Deus. Assim, Deus, celebramos a Tua vida em nós e queremos dizer muito obrigado. O dia que o Senhor iluminou os nossos olhos do coração, a Tua vida arrancou os grilhões de morte que nos aprisionavam. O dia que o Senhor tocou em nossa vida, multiplicou-se muito mais do que pães e peixes, mas multiplicou-se a graça, a misericórdia, a paz, o amor abundante de Cristo Jesus, e nos tornamos um no Senhor. E assim, com Cristo Jesus, somos Tua propriedade. Deus, obrigado. Obrigado porque o nome que está sobre todo nome é este nome que professamos, confessamos, declaramos e recebemos. Obrigado, meu Deus, pelo fundamento, pela palavra, pela estrutura, pela convicção, pela certeza, pela vida espiritual. Em dias difíceis, é isto que faz a diferença. Assim sendo, ó Pai, jogamos por terra toda arma forjada do maligno, todo intento contrário, toda heresia demoníaca, destrutiva. Ó Deus, em tempos de crise, se levantam muitos falsos profetas, falsos cristos e heréticos, para lucrarem em cima do sofrimento do povo, os que mercandejam a fé, vendendo ilusões para as pessoas. Já agora em Israel, alguém está sendo levantado como se fosse o Messias, assim eles acreditam, um falso Messias. O mundo clama, Pai, mas nós queremos pedir em oração que o conhecimento da palavra e da experiência com o Deus verdadeiro se multiplique à volta do mundo, para que os teus sejam reunidos e Cristo retorne para a vida eterna e todo sempre no paraíso de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, e que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e para sempre na vida da igreja de Deus. E aqueles que amam a Jesus, digam amém, amém, amém.